Bom dia, né? Olá, professor Habib. Eu sou o Alan, da turma do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, e eu vou resolver a questão 4 da terceira lista de eletromagnetismo, né, do mestrado. Então, essa questão ela pede para a gente preparar um vídeo explicativo, né, dos fundamentos físicos conhecidos como diamagnetismo. Então, à medida que a gente for desenvolvendo essa questão, a gente vai falando de alguns itens, como a suscetibilidade magnética. A gente vai explicar, né, como se comporta um material diamagnético quando ele está numa região onde existe uma intensidade magnética H, né, causada pelo campo que a gente chama de campo auxiliar. E a gente também vai dar uma interpretação física, né, por valor médio da distância radial do elétron, classicamente falando, né? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando. Então, a primeira coisa que a gente vai destacar é o seguinte: vamos considerar um elétron que se move numa trajetória circular em torno de um núcleo atômico. A gente está considerando classicamente, vamos considerar esse movimento clássico do elétron. A gente sabe que a carga do elétron é menos E, esse E é uma constante, e quando o elétron ele se move numa trajetória circular de raio R, ele vai ter o momento angular, que a gente está chamando aqui de L, o vetor momento angular, e esse vetor M aqui, que é o momento magnético do elétron em órbita. Então, da mecânica clássica, a gente sabe que o módulo, a magnitude do momento angular, vai ser a massa do elétron vezes a velocidade vezes o raio. E agora a gente vai tentar combinar o momento angular com o momento magnético. A gente vai ver qual é a relação entre eles. Na mecânica clássica a gente já viu o momento angular, agora a gente vai precisar obter uma expressão para o momento magnético do elétron em órbita. Aqui eu estou considerando os versores que determinam os três eixos das coordenadas cartesianas. I é minha corrente elétrica. A gente sabe que a corrente elétrica é a variação temporal da carga, é uma taxa de variação temporal da carga. Considerando o período que o elétron leva para completar uma volta completa, né, uma oscilação completa, a gente pode dizer que a corrente então vai ser igual à carga desse elétron dividido pelo período T, que é o tempo em que esse elétron leva para completar essa circunferência, uma volta nessa circunferência. A velocidade do elétron pode ser calculada como 2πr, que é a distância que o elétron vai percorrer, dividido por T, onde T é o período. Aqui a gente está determinando o inverso de T. O inverso de T, então, vai ser a velocidade do elétron sobre 2πr. Por que eu coloquei isso aqui? A gente pode considerar essa fórmula, é lógico, uma fórmula não relativística, mas segundo o livro do Feynman, na seção 34.2, ela é uma boa aproximação para o que está acontecendo dentro do átomo, né? No caso, para o elétron em questão, porque essa velocidade dele a gente pode considerar como muito menor do que c, ou seja, 1% da velocidade da luz. Então, a gente fazendo as devidas substituições aqui do período nessa equação 1 e combinando com a equação 2, a gente encontra um termo para a corrente elétrica. Agora eu preciso obter o termo do momento magnético da órbita do elétron, né? Segundo o livro do Feynman, né, o momento magnético dessa órbita a gente pode calcular como a corrente vezes a área, né? Esse versor N aqui é o vetor, né, o versor que indica onde está o plano da área. Dessa forma, a gente pode dizer, então, que M vai ser IA vezes o versorzinho K, seguindo esses sistemas de coordenadas aqui que eu estou trabalhando, né? Esse A aqui é a área dessa circunferência imaginária aqui que o elétron está descrevendo. Então, agora a gente vai combinar essa equação aqui com a da corrente elétrica. Então, vocês fazendo a devida substituição para a corrente e a devida substituição para a área, repare que eu estou deixando a grandeza vetorial aqui de lado. Eu estou pegando só a magnitude mesmo do momento angular. Então, a magnitude dele, a gente pode cortar esse quadrado com esse R e esse π com esse π. E considerar que a carga do elétron é
esse menos E aqui. Então, a expressão que a gente vai obter para o momento magnético do elétron vai ser E menos E vezes a velocidade, vezes o raio, dividido por 2. Se a gente quiser retomar o caráter vetorial, é só dizer que ele vai estar na direção do eixo Z, né? No caso do versor K. Esse K aqui vem dessa área aqui definida aqui, onde o elétron ele vai estar percorrendo. Então falta agora comparar o momento magnético do elétron com o momento angular dele. Então, o momento angular a gente já viu, que pode ser dado pela massa do elétron, velocidade e o raio. Então, vou fazer uma pequena manipulação aqui. Vou, dividir ambos os lados pela massa do elétron, encontro que a velocidade vezes o raio é o momento angular dividido pela massa do elétron. Com isso, eu posso substituir nessa minha equação aqui do momento angular. Vou fazer uma substituição, na verdade, nessa de cima, tomar apenas a magnitude. Então, vou escrever que o momento angular vai ser E sobre 2m vezes o momento angular, fazendo essa substituição. Então, a gente agora vai considerar o diamagnetismo do ponto de vista clássico, A gente está aqui com o nosso elétron, continuando fazendo a órbita dele em torno do núcleo de raio R. E aqui a gente vai ligar um campo magnético aqui. E a modificação desse campo magnético, ou seja, desse fluxo magnético que passa por essa área delimitada pela órbita do elétron, segundo a lei de Faraday-Lenz, ela vai gerar um campo elétrico induzido aqui, nessa direção, por exemplo, onde eu estou trabalhando com essa força elétrica. Gerou um campo elétrico induzido, vai aparecer o efeito essa aqui, então, é uma força elétrica gerada pelo campo elétrico induzido. Segundo, então, a lei de Faraday-Lenz, a gente pode calcular esse campo elétrico aqui. Esse dl, fazendo essa integral aqui, esse caráter vetorial ele vai sumir, porque eles estão na mesma direção. Então, a gente pode cortar esse r com esse quadrado e esse π com esse π aqui. Então, qual foi a expressão que a gente vai obter aqui para o campo elétrico? Dividindo ambos os lados da equação por 2. O r aqui ele é constante, ele não está variando no tempo. Então, a gente tem uma taxa de variação temporal do campo magnético. Então, é assim que o campo magnético vai se relacionar com o campo elétrico. Outra coisa também, do ponto de vista clássico, que a gente tem a compreensão, é que o seguinte: se a gente variando temporalmente o momento angular, a gente vai encontrar a grandeza de torque. Então, esse torque ele vai ser causado justamente por essa força elétrica aqui. Vou escrever a minha variação, o meu torque aqui, de outra forma, que vai ficar igual o vetor R, que é o vetor da distância aqui, produto vetorial com a força. Vamos agora deixar o caráter vetorial. Vamos trabalhar com a magnitude. Como esse R aqui, esse vetor R que eu estou considerando aqui, ele vai fazer um ângulo de 90 graus com a força, o seno de 90 é 1. Então, esse produto vetorial, em termos de magnitude, ele pode ser escrito como R vezes a força elétrica. E a força elétrica vai ser causada pelo campo elétrico vezes a carga desse meu portador. Então, continuando aqui a equação do momento angular, eu posso dizer então que vai ser igual ao raio, o campo elétrico vai ser o negativo do raio sobre 2, vezes a variação temporal, a taxa de variação temporal do campo magnético, e
Como a gente já sabe, né? A carga do meu elétron, ele vai ser o meu Ezinho negativo. Quando eu faço essa substituição, eu encontro E vezes, né? Na verdade eu não corto aqui, eu multiplico. Eu vou encontrar E R ao quadrado dividido por 2 dB dt. Obtida essa expressão, agora o livro do Feynman, na seção 34.4, ele sugere que a gente faça uma integração, né, desde o tempo em que o campo ele era igual a zero, para a gente poder encontrar a mudança do momento angular devido ao fato de você ter ligado um campo magnético aqui de forma lenta. Então, se você fizer a integração temporal dessa equação, a gente vai obter esse acréscimo aqui, essa variação no momento angular. Só falta agora comparar com o momento magnético do elétron em órbita. Essa era a expressão, mas repara que aqui esse momento angular ele não está variando. O que acontece quando esse momento angular ele está variando aqui? Ele é um momento angular extra devido à vibração que o elétron apresenta quando esse campo ele vai ser ligado. Então esse momento angular acrescido ele faz um momento magnético, né, que por haver um movimento orbital, ele será exatamente menos o E dividido por 2 vezes a massa do elétron. Então a gente fazendo a devida substituição aqui, a gente vai encontrar essa expressão para o momento magnético do elétron, que vai ser um menos E ao quadrado, R ao quadrado, B, dividido por 4 vezes a massa do elétron. Se a gente quiser botar num caráter vetorial, é só a gente considerar o caráter vetorial do meu campo magnético. Agora só falta obter a expressão, né, da sucessibilidade magnética, mas a gente vai fazer isso a partir da magnetização do nosso material diamagnético. Como é que é a magnetização do material diamagnético? É N vezes, esse N representa o número de átomos que compõem o material, é N vezes a contribuição do momento magnético de cada átomo, né? De cada elétron que está circulando, que está numa órbita ao redor de cada átomo. Então, vamos fazer as devidas substituições. O momento magnético ele vai ser o negativo de N, E ao quadrado, R ao quadrado, B, da fórmula do momento magnético que a gente tinha obtido anteriormente, sobre 4mE. Né? A gente sabe que esse ME é a massa do elétron. Então agora a gente vai considerar, sendo o campo magnético, ele pode ser escrito em termos do campo auxiliar H, e a minha magnetização, ela também pode ser escrita em termos do meu campo auxiliar, desse meu campo H, onde que Cm é a sucessibilidade magnética. Escrevendo aqui, fazendo as devidas substituições, com isso eu concluo que a minha suscetibilidade magnética vai ser igual o negativo de N E ao quadrado μ0 R ao quadrado dividido por 4mE. Corrigindo então, fazer uma pequena correção, aqui esse campo B é M0 vezes H, e aqui esse M é que si M vezes H, então a gente obteve essa expressão.
Agora, né, o segundo item que a questão ela, sugere que a gente analise é a gente considerar o raio da órbita circular do elétron. Né? Esse r ao quadrado ele pode ser aproximado por 2/3 de rzinho ao quadrado. O que é esse valor rzinho aqui? Ele seria uma espécie de valor médio da distância radial do elétron ao átomo, né? Quando a gente está tomando uma consideração clássica. Então, a gente vai mostrar simplesmente que fazendo essa substituição aqui, a equação da suscetibilidade magnética, ela fica desse tipo aqui. μ0, aqui 2, Rzinho. Aqui embaixo, como já tinha um 4, vai ficar 12, a massa do elétron. Então, simplificando, esse 12 aqui com esse 2, nós encontraremos facilmente esse número aqui dividido por 6. Esse R aqui, ele está elevado ao quadrado. Então agora eu já me aproximo da conclusão do exercício, né? Obtido então a expressão da suscetibilidade magnética, a partir de todas as considerações que a gente já fez, a magnetização do meu material ele vai ser a suscetibilidade magnética vezes o campo H, né? O campo magnético H sobre esse material diamagnético. Então, repare que essa suscetibilidade ela tem esse sinal de menos aqui. Matematicamente, quando a gente fizer colocar essa expressão que a gente achou aqui nessa equação, esse M, essa magnetização, ela vai ficar negativa. O que significa isso? Que ela é contrária ao campo externo. É por isso que não há um alinhamento dos momentos magnéticos de dipolo magnético dos elétrons no material diamagnético. Na verdade, é isso que está acontecendo. Então, em termos macroscópicos, quando a gente tem um material diamagnético, a gente não observa os fenômenos magnéticos. Agora só falta a gente entender o significado desse termo aqui que aparece aqui na minha equação, né? O que acontece é o seguinte, é que em um átomo, né, segundo o livro do Feynman, a gente não consegue dizer realmente, determinar, no caso, a localização do elétron, mas a gente pode conhecer apenas a localização dele em termos de probabilidade, né, dele estar em algum lugar. Então a gente pode fazer essa interpretação desse Rzinho aqui médio como sendo a média do quadrado da distância do centro para a distribuição da probabilidade. Então, o momento diamagnético, né, a magnetização, a gente pode encontrar através dessa equação aqui e substituindo nessa equação aqui. Com isso, eu concluo o meu vídeo explicando a questão 4 de eletromagnetismo.